Professora, eu tenho uma curiosidade que é a maneira como as pessoas se relacionam com a arte sacra. A senhora é uma especialista nisso, estuda isso ao longo dos anos aí da sua carreira. O quanto isso é capaz de atrair, porque a gente tem falado muito da igreja sair e ir até a comunidade, porque muitas pessoas já não se identificam mais com os templos, com aquilo que a igreja representa como imagem, como local. De que maneira que isso também passa pela arte, pelo aquilo que as pessoas veem ou não, a maneira como elas se enxergam naquilo que está retratado por meio de imagens da Igreja Católica? O professor falou de Bíblia, Escritura. Sim. A verdadeira arte sacra, ela quer ser exatamente uma leitura da Bíblia. Interessante. Isso foi uma coisa interessante também, que o Papa voltou no discurso dele ao Concílio Vaticano II. Ele cita vários documentos do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, isso eu falo sempre, quando a gente dá aula ou palestra, coisas assim, o Concílio Vaticano, uma das coisas é voltar às fontes, né? E fazer uma atualização, que eles chamam de aggiornamento em italiano. O que acontecia no primeiro milênio, esse volta às fontes, a arte, ela era toda uma história em quadrinho das histórias bíblicas. Então as pessoas viam e já entravam na história. Olha, aquilo elas que eu vi na palavra está aqui, e aconteceu assim. É muito bonito, que é o que a arte sacra contemporânea tem feito. E, sabe, Leandro, tem atraído de uma forma tão bonita o público, porque no começo falou-se que era a Bíblia dos iletrados, que não é bem isso, é uma coisa muito complicada, vale um programa inteiro para explicar isso, mas não vamos entrar nessa agora. Mas é bonito porque eu vejo, por exemplo, em Aparecida, que tem uma obra monumental, como as pessoas de todas as idades, de vários níveis, você vê lá, que como se encantam e entendem muitas vezes, porque um grande amigo meu foi o Cláudio Pastro, nosso maior artista sacro. Eu falava, como que a gente explica isso? Há muitos anos eu conversava com ele. Como que a gente explica a arte sacra? Ele falou, a arte sacra você não explica. A pessoa contempla, ajoelha e reza. Então ela atrai as pessoas, né? Sim. Então, por quê? Porque a beleza, essa é a beleza do Cristo, que é uma beleza pascal. E a gente, o católico, ele anuncia o quê? Não é o Jesus Cristo homem só, não. É o Cristo ressuscitado. É o mundo já redimido, né? É o mundo transfigurado, como ele vai ser. E isso traz, nós estamos no ano do jubileu, uma esperança muito grande. Então, tudo isso a arte sacra nos proporciona. Então, a gente tem que abrir o nosso olhar para poder contemplar isso e para poder mudar a mentalidade das pessoas para viverem, como nós estamos falando assim, em unidade. As pessoas precisam compreender essa história, porque ela está sendo contada ali por meio da arte. E aí, professor, eu pergunto ao senhor, de que maneira que dá para conectar essa arte que é milenar e que, como a professora disse, a pessoa precisa olhar e entender que ali é o momento dela orar. Mas como fazer, qual é o desafio do Papa hoje em pegar uma tradição talhada ao longo de milênios, de décadas, de anos, e conectar com a linguagem do agora, fazer com que esse jovem olhe para aquela imagem, para a arte, para aquele templo e se identifique com ele a partir da sua realidade? É uma questão interessantíssima. Existe um filósofo contemporâneo chamado Bill Schulham. Ele trabalha muito fazendo análises desse tempo em que vivemos, que é um tempo de muita correria, em que nós não temos instantes para parar, pensar, olhar para dentro, contemplar o que está dentro, contemplar o rosto do outro. E ele diz que a Igreja Católica, especialmente, ele faz essa análise, eu acho isso fantástico, é aquela que propõe com o seu templo, com a sua liturgia, com os seus ritos, o parar, o silenciar, num processo de, até com a repetição do rito, que você vai a uma liturgia,
é aquela liturgia rezada aqui, em outro lugar do mundo, e já há muito tempo, e vai continuar sendo assim. É um momento de você parar e entrar num espaço de repetição, diante de um mundo tão ávido por novidades e coisas que são disruptivas. Esse ponto é interessante. O Papa, e eu vejo isso com muito bom olhar, ao colocar a veste papal, ao retomar o latim até, como mostrando para o mundo: calma, é momento de também parar, refletir, pensar nos valores dessa sociedade que a gente foi construindo ao longo do tempo no Ocidente, parar para poder contemplar algo que não está no seu cotidiano, no sentido dessa vida tão corrida que as pessoas têm. Essa pausa. Eu acho isso importantíssimo. E aí eu até analiso, não é, a língua latina. Eu trabalho com latim, com grego, com hebraico, línguas antigas que as pessoas não falam atualmente, né? Na faculdade, já há alguns anos, dando aula dessas 3 línguas, eu sempre falo para os alunos assim: não são línguas mortas, são línguas para você parar, contemplar o mistério de Deus exposto nelas. Interessante. Coisa interessante, porque alguém agora que vai assistir uma celebração do Papa, que ele começa a falar em latim, no mínimo ela vai pôr a mão no queixo para refletir: o que será que esse homem está falando? É um momento de pausa. Eu acho isso extremamente importante, e todo esse simbolismo, toda essa arte sacra colocada nas vestes, colocada na língua, colocada nas canções, é para que esse ser humano da contemporaneidade seja capaz de frear um pouquinho e respirar. Interessante. Agora, por outro lado, parte das pessoas pode olhar e falar: ixi, vai voltar aquelas tradições lá de trás, da missa cantada, da homilia feito de maneira cantada e muitas vezes em latim. E é interessante porque o Papa, ao mesmo tempo que ele significa essa figura que o professor acabou de deixar clara, que é importante para que as pessoas contemplem, parem um pouco, ele também prega muito a igreja que vai à rua, a igreja que vai à comunidade. Dá para casar as duas coisas, padre? Dá para buscar um pouco de tradição e ao mesmo tempo avançar nessa missão da igreja que muitos buscam, inclusive aqui na América Latina, de levar o evangelho até o povo e por meio dessa palavra resgatar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade? Sim. Eu acredito que as duas questões estão unidas e, na verdade, uma deriva da outra. Uhum. Essa caridade, essa atenção, esse anúncio e, ao mesmo tempo, esse cuidado com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, ela deriva justamente dessa experiência, ela deriva desta celebração, ela deriva desta pausa, né? Uhum. Como o professor dizia, quando eu faço essa pausa, quando eu estou ali celebrando, o rito me lembra que eu dependo de Deus, mas o rito também me leva ao encontro dos irmãos. Esta foi a experiência da igreja desde sempre, né? Desde a igreja primitiva. Essa dimensão do culto, a dimensão celebrativa e essa dimensão caritativa da igreja, elas não estão em oposição, nunca estiveram, né? Então, dessa dimensão simbólica que nós temos, desta pausa, desta contemplação, desta oração, eu vou me lembrar também, e aqui vão entrar outras questões, né? A dimensão não só do ser humano, mas a questão da criação, por exemplo, né? Então, eu me entendo dentro desse universo em que eu fui criado, fui salvo como povo, portanto a salvação não se dá sozinha, mas eu faço parte de um povo e ao mesmo tempo eu sou levado a esta atenção para com os irmãos, para com aqueles que sofrem. Nesse sentido, o Papa, numa dimensão simbólica, né, como ele se apresenta nas vestes, e aqui o professor falava do rã, né, os símbolos nos permitem um encasamento, né, os símbolos nos permitem habitar o mundo, ele vai falar que torna o mundo habitável, né. Então, eu faço essa pausa, eu contemplo e ao mesmo tempo eu percebo que estou inserido numa realidade que também reclama a minha presença. Nesse sentido, o Papa disse, né, numa outra entrevista, nós não iremos retroceder.
a igreja irá sempre avançar. Então, essa dimensão da igreja em saída é o anúncio do evangelho, ele precisa acontecer. Então, as nossas práticas, os nossos ritos, a nossa celebração, ela permanece inalterada, né? Nós não teremos um retrocesso do Vaticano II, tão citado aqui também pela professora Vilma. Nós iremos avançar, já disse o Papa, e não retroceder. O que é interessante também, né, professor, se a gente pensar nesse avanço, mas que mantém os ritos, porque é interessante, o interessante da padronização, digamos assim, da palavra na Igreja Católica é que naquele dia, em qualquer parte do mundo, os cristãos vão ouvir a mesma palavra. Exato. E claro que cada padre, né, cada sacerdote pode indicar um entendimento diferente a depender daquela cultura. Por outro lado, você tem meio que todos seguindo um caminho. Então, estando no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, essa padronização, digamos assim, garante também um certo conforto ou uma previsibilidade que faça com que as pessoas tenham a mesma compreensão e talvez possam caminhar para a união. Tem a ver com isso, professor? Tem a ver, e tem a ver com essa parte histórica da Igreja Católica, que ela nasce se universalizando. Uhum. A Igreja Católica, ela, diferentemente de outras religiões que ficaram muito localizadas ou que buscaram essa expansão, mas não conseguiram, o sentido da evangelização da Igreja Católica, mais do que essa padronização, eu vejo que ela inseriu no mundo talvez a primeira ideia de universalização da humanidade. E isso é algo que se perpetua até hoje. Tanto é que existem várias ordens diferentes dentro da igreja, mas ela, enquanto pedra, enquanto unificação, ela tem mais de 2000 anos. Isso tem um impacto muito grande dentro disso que você está colocando muito bem. E eu vejo que, mais além disso, é a sua capacidade de chegar em lugares que essa padronização sempre a rejeitou, sempre a confrontou, sempre a expulsou. E agora, com muita paciência, como vocês colocaram, com o tempo da tradição e vem chegando. Pra você ter uma ideia, cogitou-se muito, talvez, a escolha de um Papa africano. Pois é. Né, do centro-africano pela primeira vez. Então, a gente percebe que, talvez, no século XXI, isso seja provavelmente uma tendência.